Olá, eu sou a Vanessa do perfil do Twitter Vanessa Cheia de Dramas e esse é meu podcast Mais Dramas. Nele irei falar de dramas asiáticos e o que der na telha. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, vocês estejam todos com saúde. Nesse episódio de hoje do podcast, o episódio número 15, irei falar sobre o novo drama da TVN, Luca The Beginning. Chega mais! Então, vamos começar com algumas informações sobre o drama, né? O drama se chama Luca The Beginning, ou Luca o Início. É um drama coreano, da Coreia do Sul, que é da emissora TVN. A emissora TVN é a mesma que fez True Beauty, por exemplo. Ele terá apenas 12 episódios, então é um drama bem curto. 12 episódios já é um drama menor. Cada episódio tem em torno de 1 hora e tá indo ao ar agora em 2021. Atualmente, hoje no dia 12, já tá no episódio número 4, né? Ele passa todas as segundas e terças. Oficialmente, aqui no Brasil, ele tá disponível pelo Viki. No caso, o Viki Standard. Viki Standard. Plano Viki Standard. Então, quem tiver Viki Standard, vê por lá. Quem não tiver, vai ter que caçar os fansubs. O drama em si, ele tem vários gêneros, né? Ele é um thriller, tem mistério, tem ficção científica e o sobrenatural. Nunca nem sobrenatural, ficção científica. Então, dramas de ficção científica são mais raros no mundo dos doramas, então, dos dramas. Então, eu acho que vale a pena para assistir. Eu acho que a pessoa que tem que assistir, ela tem que já ir preparada para saber que a história toda gira em função da ação. Então, a ação é muito importante e a porradaria, as lutas são importantes. Então, às vezes, a história vai ser meio suprimida em função da ação. Então, a pessoa tem que ir isso. Pessoas que gostam de coisas com super-heróis ou ação, lutas, artes marciais, vão gostar do drama, né? Eu super curto essas coisas, então pra mim o drama tá sendo muito bom. Todos os 4 episódios pra mim estão 10 de 10, né? 10/10, não tenho o que reclamar. Tem gente que já reclamou de algumas coisas que aconteceram e sinceramente pra mim não influencia, porque tem a ver com o estilo do drama, então tem coisas que você tem que relevar. Por exemplo, reclamaram que um dos personagens recebia muita porrada e não é. Como é que é o nome? A pessoa, né? Que eu não vou dar spoiler nessa primeira parte, mas a pessoa levou muita porrada, então deveria levar mais tempo para se recuperar, né? Do que tá mostrando no drama. Foi uma crítica que eu vi. Mas ninguém pergunta isso se fosse, por exemplo, o Batman levando porrada, por exemplo. O Batman leva porrada pra caramba, que é um super-herói que é humano, e basicamente ele só tem o treinamento físico. Então, meu amigo. Então pode ter outra pessoa que só tem o treinamento físico, ou seja, o treinamento corporal, e também poder dar muita porrada e receber muita porrada. Então é o caso. Então eu acho que quando você vai ver um drama desse tipo, você tem que entender o gênero que tá ali sendo pregado, que é um gênero. É o gênero do espetáculo, né? Que em função da ação, como por exemplo, vou dar outro gênero de ação aqui. O drama do K2. K2 também, puramente porradaria, do começo ao fim. E tem outros aí que eu posso citar, mas não vou citar agora. City Hunter, né? Tem agora um fansub que vai legendar City Hunter. Que também é porradaria pura, que é com minho. Então, esses dramas que são assim, eles têm uma história, mas a história tá em função da ação. O que é bom, porque o drama não fica parado, né? Você sempre tem uma coisa acontecendo, sempre tem correria, tem uma coisa acontecendo. Então, pra quem gosta do gênero, eu acho legal. Quem gosta de ficção científica, eu acho legal também, porque vai falar sobre experimentos, vai falar sobre. Como é que é o nome? Laboratório, questões de
desenvolvimento humano e tal, que é interessante. Eu vou, no próximo bloco, daqui a 5 segundos, na verdade, eu vou falar um pouco da sinopse pra quem não tá sabendo. Pra quem tá sabendo, a gente bota o adendo aí. Então, eu vou falar um pouco. Vem a parte da sinopse comentada, que eu sempre faço mesmo. Pra quem tá acostumado a ouvir os podcasts. Bom, essa sinopse que eu peguei foi do My Drama List. Então, eu acredito. Não sei se é oficial ou não, mas é a que eu achei, então vai ser essa. Luca é baseada na proposição de Charles Darwin de que todas as espécies de vida descendem ao longo do tempo de ancestrais comuns. Tá. É como. Tá pegando a teoria do Charles Darwin de que todo mundo descende de um ancestral comum. Como se todos nós tivéssemos um alimento lá que gerou todos os outros, nós humanos, até chegar a nós humanos e tal. Na série a gente vai ver exatamente que Luca, o nome é esse ancestral comum, né? É uma sigla. Luca é uma sigla. Não, Luca não é uma pessoa. Eu sei que dá. Você fala, Luca The Beginning parece o início do Luca, uma pessoa. Não, não é. Luca é a sigla para ancestral comum. Continuando na sinopse. E isso não é spoiler, isso tá no próprio título. Gio, que claramente revela suas emoções aos outros. Gio é o protagonista. Tem um poder especial e um segredo, mas não sabe quem ele realmente é. Basicamente, o personagem tem amnésia. Ele não sabe quem ele é ou o que ele fez. Ele é perseguido por figuras misteriosas enquanto tenta encontrar respostas para inúmeras perguntas que o cercam. Gun Reun é uma detetive, a protagonista feminina, né? É uma detetive cujos pais desapareceram quando ela era uma criança. Quando ela decidir sobre um curso de ação, ela não mudará, não importa o que. Gureum, não sei falar coreano, minha gente, vai atrás da verdade por trás do desaparecimento de seus pais. Ela conhece Jio e sua vida muda. Então, basicamente, tá falando aqui do personagem principal, que é o Jio, e da Gun-reum, que é a protagonista feminina. A história toda fica centrada nesses dois. Pra mim, eu vou falar um pouco dos atores e dos personagens. Eu dei nominhos pra eles, porque eu não vou ficar falando nome coreano o tempo todo. Então, eu dou nome pra ele. Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso, né? Em vez de ficar falando o nome dos personagens, dá um apelidozinho pra eles. Mas a história basicamente fica cercada neles e no mistério desse personagem, que é o protagonista, porque ele está desmemoriado, quais poderes ele tem, porque ele tem poderes. E a protagonista feminina o que aconteceu com meus pais, porque eles sumiram, o que eles tinham a ver com alguma coisa, se eles sumiram, qual foi o motivo deles sumirem, quem fez eles sumir. O que tem a ver o sumiço dos meus pais, eu e o protagonista, né, o Jihyo. Todas as perguntas vão estar uma coisa. A protagonista feminina é muito girl power, ela é super decidida, ela é porradeira, dá porrada em todo mundo, sai na frente. Ela, às vezes, acontece dela ser meio afobada, né, fazendo umas coisas que não deveria fazer, mas porque ela é uma pessoa assim, ela bota na cabeça dela, é assim e é assim que vai ser o negócio. O personagem, que é o protagonista masculino, que é o Jihyo, ele não. Ele é de Mariada e, na verdade, ele só quer viver uma vida em paz, mas ninguém deixa de viver a vida em paz. Então é isso que a gente vai ver na história. Chegando ao... Fora esses dois personagens, né? Que eu vou falar agora um pouco dos atores, de quem é cada ator. Não todo mundo, porque é personagem pra caramba, mas alguns personagens que são importantes, alguns atores que são importantes. Pra vocês entenderem a história, mais ou menos assim. O ator principal é o Kim Rae-un, que faz o Dio, que é o nosso protagonista, né? Então, normalmente eu vou chamar de prota, cobaia, e como o pessoal tá chamando ele, o Super Choque coreano. Basicamente é isso. Também o pessoal chama ele de Thor. Aqui em casa o pessoal deu o nome dele de... Como é que é o nome?
Ai, meu Deus. O negócio que dá choque. Enguia. Aqui o pessoal chama ele de enguia. Então, tem vários nomezinhos pra ele. Vocês vão saber sempre quem é. Eu pesquisei um pouco sobre ele. Ele fez vários protagonistas. Só que ele tem uns delay entre trabalhos. Tipo, ele faz protagonista em um drama. E depois ele fica 2 anos sem fazer. E depois faz protagonista em outro drama. Não é muito regular os trabalhos dele. Mas ele sempre faz como protagonista. Aí eu tava olhando o trabalho, assim, que eu achei mais famosinho que ele já fez, é Doctors, de 2016. Então, quem viu Doctors vai ver ele de novo. Mas os outros trabalhos, ele fez vários outros trabalhos, mas eu não achei tão famosinhos assim. Eu nem lembro de ter alguém comentar sobre esses trabalhos, mas ele fez vários trabalhos como protagonista. Então, dá pra ver que o cara tem como é que é o nome? Tem uma experiência. A protagonista feminina, eu acho que do casting do drama é a mais famosa, né? Que é a Lee Da-hee. Acho que é assim que se fala, né, gente? Desculpe aí quem é fã dela, porque eu sei que tem vários fãs dela aí. Não, me perdoem que eu tô falando errado. Que faz a detetive, né? A protagonista feminina, que é a detetive. Normalmente vai todo mundo chamar ela de detetive, porque não tem outro nome pra ela. Ela fez busca www em português, né? Mas é search, né? Search www, que é ficou bem famosinho, acho que muita gente viu. Tem as mulheres empoderadas, aquela coisa toda. Ela também fez Beleza Interior, ou também conhecido como Beauty Inside. Eu vi esse é muito bom. E a personagem dela é muito maneira. Que ela fica com vontade num rapaz que quer ser padre, quer ser seminarista. Nossa, esse drama é muito bom. Porque no começo dá uma raivinha da personagem dela, mas depois você vai gostando. E deixa eu ver. Ah, sim. O outro protagonista, isso na lista do My Drama List, que tá como protagonista é o Kim Sun-ho, o ator. Ele é dado como o terceiro protagonista desse drama. Ele faz o Lee Son. O Lee Son é o capanga que que tem um problema na mão, né? Na verdade não tem problema na mão, ele não tem a mão, né? Tem um problema na mão, no braço, né? Mão e braço, né? E ele, até agora, nos 4 episódios, ele é como se fosse um capanga que tá indo... Um capanga do mal, né? Que tá indo atrás do protagonista. Até agora, no episódio 4. Então, eu queria... É engraçado ele estar como protagonista. Guarda essa informação aí. Na ficha. Ele tá como protagonista junto com os outros dois. Depois vai vir a galera secundária, né? Os personagens secundários. Que eu vou... Alguns, porque tem muitos personagens, alguns que eu vou citar. O Kim Sang-ho, que é o ator Kim Sang-ho, ele faz o Choi Ji-won, que é o capitão da polícia. Que é o capitão da polícia lá da delegacia de crimes violentos, que é onde a detetive trabalha. Esse ator, você vai ver ele em um monte de lugar. Eu até anotei. Ele é uma figurinha repetida. Ele acabou de fazer Alice, que é quem viu Alice. Lá ele também fazia um capitão. Ou seja, o cara daqui a pouco tá ganhando, sabe, certificado da polícia da Coreia. Porque o cara já fez vários policiais. E na última vez ele fez capitão e agora tá fazendo capitão de novo. Então não tem como não lembrar dele, porque ele tá fazendo o mesmo personagem. E ele também fez, eu anotei aqui, Kingdom, pra quem viu Kingdom. Ele fez Guardians, que é um filme que é um drama, filme não, é um drama que eu recomendo muito que vocês vejam. Também fez The Nodoke Flower, que eu também já vi o pessoal falando. E ele fez Let's Fight Ghost, que eu lembro dele e é um personagem muito maneiro. Em Let's Fight Ghost ele faz um monge. Muito, muito engraçado esse personagem. Muito bom mesmo. Esse ator. E você vai ver agora ele em Luca the Beginning. O outro ator que também tem um personagem secundário, também outra figurinha marcada, vocês vão ver eles muitas vezes, é o An Nae-sang, que ele vai fazer o professor ou cientista maluco. Eu chamo ele de cientista maluco da história.
Esse ator, ele vai fazer Mouse. Mouse é o drama do Seung-gi que vai estrear em março. Então, então se você estiver vendo Luca, vai ver esse ator 2 vezes. Porque logo depois que acaba... Não, vai estar acabando. Luca vai estar acabando, acho que vai estar na última semana. Na última ou na segunda semana, acho que é a última semana, vai estar estreando Mouse e você vai ver o mesmo ator de novo. Então, vocês vão ver ele, que é o Nae Sang, que faz o professor, o cientista louco. Depois dos personagens, alguns que eu só botei aqui, que faz o Kim Sung-ho, que faz o... Não, peraí. É a Jung Dae-un, que faz a Choi-na, que é uma das capangas lá, que vocês vão ver, ela de cabelo vermelho, é uma personagem bem icônica, assim, que você vai logo reconhecer. Aí depois tem outros personagens, tem o diretor do laboratório, tem outros personagens que vão aparecer e vão sumir. E tem o pessoal da delegacia, tem vários outros personagens, mas aí eu ia ficar 2 anos falando aqui no podcast, se eu for falar com todos os personagens. Então eu falei só esses que são os personagens chaves, pra vocês já terem uma ideia. E aí chegou na parte. Vanessa, você falou pra caraca, e aí, vale a pena, não vale a pena ver o drama? Ah, só saiu 4 episódios até agora. Já dá pra ter uma noção? Dá. Por isso que eu esperei 4 episódios. Eu ia fazer... Quando eu vi o Luca, eu vi os 2 primeiros episódios juntos. E eu já tava doida pra fazer o podcast. Só que eu falei, não vou fazer o podcast agora, porque eu não sei se ele vai continuar no mesmo nível. Eu não sei se ele vai continuar no mesmo nível que tava nos 2 primeiros episódios. Então eu ia fazer um podcast, vamos dizer que no 4º episódio fosse uma droga. E aí vocês iam reclamar de mim. Vanessa tá indicando uma coisa horrorosa. Não vou fazer isso. Então eu falei, vou esperar 4 episódios pra ter uma noção se ele vai manter o mesmo nível de roteiro, de ação, de direção, de efeitos especiais e tal. Então eu vi os 4 primeiros episódios. E os 4 primeiros episódios realmente prometeram tudo que eles venderam antes, né? Porque teve trailer, teve teaser, teve os posters. Então tudo que tava no pôster, no teaser, no trailer, tava na série. Então eles não mentiram pra ninguém. A série realmente tá boa, eu recomendo. Estou panfletando. Eu panfleto muito porque eu tô gostando. A ação vale a pena. As lutas bem coreografadas. A gravação também de câmera. Tem jogo de câmera, tem luta em 360, que é difícil de fazer. Com os efeitos especiais, eu acho importante falar. Eu curti muito. Pra vocês terem ideia, tá no 4º episódio. Até agora eu acho que foram 4. Nos 4 episódios teve em cena com efeitos especiais. Ou seja, estão gastando um dinheiro. A TVN deve estar, sei lá, deve estar gastando rios de dinheiro pra fazer Luca, porque todo episódio tem pelo menos uma cena com um efeito especial. Então eles estão gastando bastante dinheiro. A outra coisa, além deles estarem fazendo quase todo o episódio uma cena com efeitos especiais, todo episódio a locação é diferente, ou seja, eles gravam em vários lugares diferentes em cada episódio. Então, imagina, ter que ficar movendo a equipe de gravação pra lá e pra cá, em todos os lugares. Correria, muita cena externa, muita cena de rua, né? Então, isso tudo você vê que é um trabalho, não é um drama simples de ser feito, né? Então, eu acho que eles estão com um primor aí de estar fazendo. Quanto à atuação, gostei muito dos 2 protagonistas. Eu não conhecia ainda o rapaz que faz o protagonista, mas eu tô gostando muito dele. Eu acho que ele tá passando realmente uma verdade do que ele tá fazendo. Então, pra mim tá bom. A atriz é o concurso. Eu gosto dela antes. Nem lembrava que eu já tinha visto coisa com ela. Mas depois pesquisando, eu falei, caraca, é aquela pessoa que eu vi no outro drama, pra você ver. Ela me convenceu tanto que ela era detetive que eu esqueci até os personagens que ela fez antes.
E isso é importante, né? Porque senão a pessoa fica marcada com um personagem. E ela não conseguiu não ficar marcada, né? Cada personagem ela faz realmente. Então eu gosto muito deles. Ou a trilha sonora muito boa. E até agora não liberaram a host, né? Da série. Estou doida pra que lance logo, porque eu preciso ouvir isso fora do drama. E deixa eu ver o que eu ia falar mais. Pontos negativos. Eu não sei se tem pontos negativos por enquanto. Ponto negativo, às vezes, é uma irrealidade, talvez, que alguém possa reclamar aí. Mas eu não acho que isso é um problema. Isso não é um problema pro tipo de série que é. Talvez, não sei. Não sei se isso é um problema. Tem gente que não vai gostar. Pra mim, por enquanto, o problema é lançar segunda e terça, que é os dias horríveis pra mim. Esse é o problema. Mas agora, eu não vejo outros problemas, não. Assim, eu acho que poderia TVN ter panfletado mais esse drama. Ela falou pouco. Outra coisa também, poucas. Talvez tenha vindo pela Netflix pro pessoal ver. E não veio pela Netflix. Ou seja, só veio pelo Viki Standard. Demora 2 anos pra sair aquela legenda. Isso é ruim. Vários fansubs. Pelo menos agora eu já sei 3 fansubs que pegaram que estão lançando a legenda. Mas eles também estão cagando pra legenda de Luca. Isso é um problema também. Eles lançam com 2 dias, um dia de atraso. Então, por exemplo, True Beauty, eles lançavam no mesmo dia. Aí caía até o sistema. O outro, lançava o outro também, qual era? Record of Youth, no mesmo dia. Aí o bando de drama de comédia romântica, os cara traduzem no mesmo dia. Aí o drama de ação, o que faz? Tem que esperar. Aí, então, normalmente, quem for ver, já sabe que vai ter que esperar. Eles estão... Os 3 fansubs que estão legendando, eles estão lançando os 2 episódios juntos, quase. Então você vai ter que esperar um tempinho. Por exemplo, quase todos eles estão lançando... Eles saem na segunda e na terça. Mas tá saindo os episódios na quarta. Isso, na quarta. Então... E tem outro que sai na quinta pra sexta. Então você tem que ficar esperando aí. Porque... Drama de ação. Se fosse drama de romance rasgado, comédia romântica, saía no mesmo dia. Mas pra quem pergunta, sempre tem alguém que pergunta, Vanessa, tem romance? Tem romance em Luca de Beguine. O pessoal fala, não é pra chipar porque o gênero no My Drama List não tá como romance. Realmente, não está como romance. Mas, claramente dá pra ver que tem um clima entre o protagonista feminino e a protagonista masculina. Eu não sei qual vai ser o final deles. Pode ser que eles não fiquem juntos, pode ser que não rode nada. Mas eu tô shippando, entendeu? Eu tô shippando, então eu acho que vocês vão shippar também. Então, eu acho que é isso. Então, vejam Luca de Beguine. No próximo bloco, eu vou falar sobre os spoilers do episódio 1. Alguns acontecimentos do episódio 1 ao 4. Eu não vou falar um episódio por episódio, né? Vou falar acontecimentos no geral. Mas quem não gosta de spoiler e ainda não viu os episódios, pula pro final do podcast. Agora, quem tá por aí e quer ouvir spoiler, pode seguir. Beleza. Pra galera que tá aí... Gente, que loucura. Eu tô gravando aqui o podcast e do nada alguém tá ouvindo Dynamite. Não sei qual é o vizinho, mas tá, pelo visto tem um vizinho que é hipopeiro. Vamos lá. Acontecimentos que aconteceram. Relembrando, quem tá aí e não quer ouvir o spoiler, última chance de sair. E ir pro final. Bom, agora conta o risco das pessoas que ficaram. O que eu queria falar. Primeiro episódio, eu acho interessante que você vê uma pessoa encapuzada jogar o bebê lá do alto pra ele reagir, né? Porque o encapuzado estava sendo perseguido por pessoas e aí ele pega o bebê e joga do alto e o bebê reage, usa seus poderes e tal. Então essa é a primeira cena que a gente vê no drama inteiro. Eu queria saber quem é o encapuzado, porque ele joga o bebê. Ou seja, o nosso protagonista ainda era bebê. E a gente sabe que quem tirou o nosso protagonista lá do laboratório foi o pai da garota, o pai da nossa protagonista feminina.
Então, será que era ele? Ele tentou já outra vez ou foi outra pessoa que tentou libertar ele antes? É uma pergunta. A protagonista tá atrás do que aconteceu com os pais delas. Como a gente, quase todo mundo já tinha suspeitado, realmente o pai dela trabalhava no laboratório. Ele era o co-pesquisador do cientista maluco. O cientista maluco que a gente vê agora que não tem um braço, né? Que tem um problema lá na mão. Ele, o cientista doido, tinha um co-pesquisador, que era o pai da garota, mas pelo visto quem fez tudo foi o pai da garota, que era médico, pelo que eu entendi. Ele que tem a chave para o uso do Luca, né? Luca, que é a ancestral célula única comum, basicamente. Então, o que acontece? Essa como é que é o nome? Essa essência, essa ancestralidade comum que eles acharam, que é o que fez como é que é o nome? Essa chave para poder criar um novo ser humano, não um novo ser humano, um novo ser que pudesse combinar características de vários outros seres, animais ou não, né, que é o que eles fizeram lá. Essa chave que seria esse ancestral comum, eu acredito que quem achou foi o pai da garota. E ele junto com o cientista maluco, criaram o nosso personagem principal. Só que depois ele viu a merda que ele fez, e aí que ele tentou fugir com o garoto. Que é a cena que leva pra casa, e aí lá na casa, depois ele usa o poder, o garoto usa o poder com a filha dele, e depois o pai fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, tirar esse menino daqui, e aí tira o menino, e depois ele é perseguido. E aí a gente tem eu não lembro qual foi o episódio, mas tem o flashback, que mostra que o tal do diretor lá do laboratório, ele caçou o pai da garota, né? E eu creio que matou ele, né? Dá tudo a crer que ele matou o cara. Outra coisa que também mostra que ele tentou negociar essa devolução do garoto, porque o cara fala que tava com a mulher dele, né? O diretor fala, não, a gente tá com essa mulher, cadê o garoto? Devolve o garoto. E aí ele devolve o garoto pro laboratório, né? Devolve. E nisso que ele devolve, eu acredito que ele foi morto. Ele e a mulher. Pode ser que sim, pode ser que não, porque você sabe, cara, é assim, se você não apareceu o corpo morto, pode ser que tá vivo, né? Enquanto não aparecer o corpo morto lá, ó, estrupiado, você não acredita. Então pode ser que no final ele desapareça, mas eu acho que duvido muito, porque o diretor o tempo todo pressiona o cientista maluco dizendo que quer resultados. E ele falou assim, eu quero resultado. E ainda falou assim, você sem o fulano, que é o pai da garota, né, o co-pesquisador, você não é nada. Será que você copiou a pesquisa? Será que você não é suficiente? Então, se ele tivesse o cara, ele não ia falar isso, né? Ele ia botar o cara lá e falar assim, faz aí outro zero, ia ser 02, né? Porque o nosso personagem principal é o zero, é o Z0. Z0. Entendeu? Ia faz outro aí. E ele não faz isso. Então eu acredito que ele matou esse cara, sim. Eu acho que ele matou os pais da garota. Mas pode rolar um plot twist no final não ter matado. Mas eu ainda acho que ele matou. E aí o garoto virou cobaia. Só que nesse inteirinho aí, o que dá a entender é que ele conseguiu fugir. Provavelmente reagindo, né? Ele explodiu, alguma coisa do tipo. E foi correndo, né, provavelmente pela floresta, até chegar lá no orfanato, na igreja. Na igreja, a madre achou ele lá perto da fonte, porque ela falou que achou um garoto. O garoto estava parado perto da fonte, do lado de fora do orfanato, sozinho. Então eu acredito que ele chegou sozinho ali, ou seja, andando. E como ele deve ter explodido, ele não deve ter lembrado o que aconteceu antes. Ou seja, o que aconteceu antes era ele fugindo dos caras. Aí ele chegando lá, teve aquele negócio todo dele sofrer bullying das outras crianças, ele e o amigo dele, quase irmão. E aí ele explode, porque esse amigo quase irmão, ele ia ser espancado pelos garotos, ele explode nisso, bota fogo na igreja. Botando fogo na igreja,
ele esquece também, porque ele explode. Toda vez que ele explode, esquece do que ele fez, né? Então aí vem a questão da madre. A madre fala que ele é um demônio, aquele negócio todo bate nele, e o que acontece? Ele explode de novo. Então, fica nessa questão. E aí depois ele foge com esse amigo dele e vive um mó tempão. Esse nos episódios a gente vê. A vida dele como adolescente, basicamente ele viveu como trombadinha, né? Roubando carteira dos outros, roubando loja e pra poder sobreviver, porque eram 2 adolescentes órfãos que não tinham pra onde ir, então eles viveram do crime, né? E aí ele ficou nessa vida e os cara do laboratório atrás dele a vida toda, mas ele nunca teve documentos, né, nada do tipo. E esse amigo, eu sempre boto amigo entre aspas, né, ajudava ele. Só que, como podemos ver no capítulo 4, os caras do laboratório estão monitorando ele. Então, toda vez que o Jiro ele vai pra esse amigo tem que avisar o laboratório que ele tá lá. E eu entendo, os caras ameaçaram ele, torturaram o cara. Então, não tinha como ele não avisar, né? Aí fica meio difícil. Aí eu não sei se eu gosto dele ou não gosto dele. Mas o Jiro, ele tá com um problema, porque os caras vão sempre perseguir ele. E esse problema dele esquecer, toda vez que ele usar o poder máximo, né? Ele explodir, ele esquecer as coisas, é muito ruim. Se ele usar um pouco da eletricidade, não é um problema, né? O problema é quando ele usa muito, que é como o cientista maluco lá falou. Se ele usar muito, vai queimando dentro do cérebro deles pequenos neurônios e algumas memórias vão sendo perdidas. Então, mas isso só quando ele usa o poder máximo. Então, se ele usar pouquinho, não vai usar isso. Mas se ele usar muito, ou seja, quando há o descontrole, essa perda de memória. Então, basicamente, até o final do drama, a gente vai ter que ver esse cara se controlar, porque senão ele vai sempre perder a memória. Só que tem uma questão importante, que toda vez que ele usa o poder, o cientista maluco falou que ele fica ainda mais forte. Então, quanto mais ele usar, mais ele fica mais forte, mas também mais memoriado. Então, veremos o que vai acontecer aí sobre essa questão dos poderes, essa questão de como é que ele vai usar, né? Porque até agora ele já explodiu tanta coisa que só Deus. Ele já explodiu a igreja 2 vezes, né? Quando é pequena e agora de novo. Ele explodiu a lata de lixo lá dentro do metrô, né? Botou fogo dentro do metrô. Agora, quando ele foi capturado pelo capanga lá, ele explodiu o carro. Verdade, explodiu o carro. Saiu explodindo tudo. E pelo visto agora ele tá sozinho, né? Porque ele perdeu a confiança que tinha na personagem principal. Porque ela fez uma babaquice, né? O que ela fez? Ela levou ele para um outro pesquisador, que por sinal eu estou muito desconfiada desse homem. Estou muito desconfiada desse homem porque ele tá muito interessado no garoto. E outra coisa, ele não só tá desconfiado. Ele tá querendo saber mais, ele sabe sobre o cientista maluco, ele estudou com o cientista maluco e ele ferrou o cientista maluco. Então esse cara tem alguma rixa com esse cara, com o cientista doido. Então eu não acho que ele é do bem. Eu acho que ele tá querendo alguma coisa errada aí. E ela levou o cara pra ele. Pô, o coitadinho começou a lembrar das coisas ruins que aconteceram no passado e tava sofrendo de novo. Eu nunca vi vários exames horrorosos sem anestesia. O cara cortou um pedaço da pele do cara sem anestesia. Meteu uma agulha gigantesca entre as vértebras da coluna do cara sem anestesia, sem nada. Do tipo... Pô, isso deve doer muito, gente. Tá louco. Pô, muito triste. Essa cena horrorosa. É óbvio que o cara ficou mal com a garota. Toda vez que eu vejo a cena do personagem principal, eu lembro de um cachorro. Eu gosto de cachorro, então eu fico imaginando que o personagem principal é um cachorro abandonado. Sabe cachorro de rua? Cachorro de rua é assim. Se você trata bem, ele vai ficar do teu lado. Agora, se você trata ele bem todo dia. Tá, todo dia. Você dá a mão, dá comida, não sei o quê. Aí tem um dia que você trata ele mal, já era, filho. Ele não vai confiar mais em tu.
Porque ele vive na rua, ele é desconfiado, entendeu? Então, pra você ganhar a confiança dele, demora. Então, é a mesma coisa do Jiro. Ela tava tratando ele bem. Ele tava desconfiado, porque ninguém nunca tratou ele bem. Aí, quando finalmente ele tá pegando a confiança, né? Ela tá pegando a confiança dele, ela vai e faz uma merda. Aí ele perdeu a confiança. Aí, óbvio que ele vai atacar. A cena do ponto de ônibus, que ele fica com os olhos azul, né? E fala, não, eu não quero, sai de mim. E aí ela ficou assustada, é porque ele foi exatamente isso. Você me fez mal, eu sai daqui, senão eu vou te morder, sai. É isso que ela fez. Agora, pra ela pegar a confiança dele, vai demorar. Eu acho que o episódio agora, que vai ter o 5 e o 6, vai ser ela tentando pegar a confiança dele de novo. Vai demorar. Eu shippo esse casal, mas vai demorar um pouquinho aí. Continuo passando pano pra mim, como é que é o nome? Pode explodir todo mundo, pode explodir um país inteiro, que eu vou passar pano pra ele, porque o coitado só sofreu a vida toda e não pediu pra nascer, né? Não pediu pra nascer e tá aí. E outra coisa que vai aparecer, que eu já vi no teaser do episódio 5 e 6, e isso é a personagem que é a doida lá. A velhinha, a senhora que é como se fosse uma líder da seita. Ela tem uma seita, e essa seita é que fornece as mulheres para esse experimento do nascimento desse ancestral comum, né? Ela apareceu só no primeiro episódio, não apareceu no segundo, não apareceu no terceiro nem no quarto. Aí agora ela vai aparecer no quinto. Você já ficou 3 episódios sem aparecer, agora vai aparecer no quinto. Isso não é um bom sinal. Isso quer dizer uma merda. Esse grupo que ela lidera, né, é que fornece a grana para esses experimentos. Então, tudo tem a ver com essa seita. Eu acho que a gente vai saber mais sobre isso no quinto episódio. Muita gente tá falando que parece Save Me, né? Esse negócio da seita. Mas vamos ver o que vai rolar. Eu acho que vai ter treta. O Luca também tá parecendo muito Awaken. Eu acabei de ver Awaken, né? E parece muito. O personagem principal, as tretas também. Treta de seita, treta de conspiração, treta de como é que é o nome? Experimentos. É aquele negócio, é o mesmo questão, só que eu acho que tem essa questão dos poderes, essa questão da ação deixa a coisa mais dinâmica do que, por exemplo, Awaken, que era mais devagar. Mas vamos ver aí. Muitas perguntas que a gente vai ver se vai rolar ou não. Se os capangas, por exemplo, uma novidade é dos capangas, né? O capanga da mão lá, o que fica sempre perseguindo o nosso protagonista, e a garota do cabelo vermelho, que é outra capanga lá, eles também são cobaias de laboratório. E ela já descobriu que eles foram enganados. Ou seja, eles foram enganados para virarem cobaias. Então, eles estão sendo usados. Então, eu acho que no futuro vai ter uma redenção deles. Eles vão virar a casaca e vão ir contra os caras do laboratório. Então, acho que tem muita coisa ainda para acontecer nesse Bom, espero que todo mundo esteja bem. Quem chegou agora até o final do podcast, já vou encerrar, né? Que eu acho que foi bem completinho. Tanto quem viu a parte sem spoiler, a parte com spoiler, quem viu tudo, muito obrigada. Eu vou parar por aqui. Vejam os próximos episódios do Look in the Beginning, que segunda e terça. Não ganho nada pra fazer panfletar o drama, então é porque eu gosto do negócio, por isso que eu trago. E desejar uma ótima semana pra vocês e boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Eu não sei que hora vocês estão ouvindo, mas tudo de bom pra vocês.